Vamos aqui à palavra de Deus, pessoal, Mateus capítulo 15. Atenção que isso vai lhe ajudar bastante. Não esqueça que sem fé, e a fé vem por ouvir pela palavra. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Duas lições. Primeira lição, ela chamou Senhor, filho de Davi. Então, mostrando que ela teve um conhecimento do Senhor, já tinha ouvido falar dele. Nós erramos. Na comunicação eu tenho explicado para a igreja, às vezes quando falamos de Jesus, falamos do céu ou do inferno. Não, as pessoas procuravam Jesus por causa dos seus problemas. As pessoas procuravam Jesus por causa das suas necessidades. Verdade. Entenda, você mostra aqui, primeiro que ela tinha um conhecimento de Jesus, que ela então tinha ouvido falar de Jesus. Mas o que ela ouviu falar de Jesus? Aí explicamos. Ela disse: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Verdade. Quando você tem uma pessoa perturbada em casa, você sofre, não é? Eu contei da minha mãe, porque já tinha 2 filhos, era eu, alcoólatra, cachaceiro, né, como falava, e o meu irmão viciado em drogas, que naquela época se chamava maconheiro, né? E ela disse que quando entrava no nosso quarto, era um inferno ali, cheiro de cachaça, maconha, entenda bem, cigarro, era um verdadeiro inferno. Mas claro, ela, a dona da casa, né, ela tinha que fazer a higiene do quarto lá, entrava aquilo tudo, e ela então sofria de ver um no álcool, nas drogas. Até que um dia, entenda bem, ela foi num terreiro de feitiçaria, não conhecia Jesus. E falaram para ela assim: Tereza, fizeram um trabalho contra a sua família, muitos já ouviram, e para desfazer esse trabalho, você tem que fazer um trabalho maior do que o que foi feito contra vocês. Aí deram uma lista para ela, que naquela época era 300, eu não sei o dinheiro agora da época, não estou lembrando, eu vou pesquisar sobre isso. E ela falou assim: não tinha. Aí pediu para uma filha, a filha não tinha, pediu para Elisa, uma filha, Santa Maria, ninguém tinha. Aí ela foi andando de Deodoro, Guadalupe, até a Abolição Piedade. É como se fosse daqui, eu acho que até Penha, Itaquera. Foi longe. Andando mesmo a pé. Desesperada com aquele lá. Aí ela encontrou uma senhora chamada Alda. E a Alda disse assim: Tereza, eu não tenho esse dinheiro não, mas ali, ela contou o drama para ela. Ela falou assim: aqui na suburbana, onde era uma fábrica de caixão, uma funerária, ela falou funerária, missionário que explicou que era fábrica de caixão. Ali, entenda bem, está uma faixa lá dizendo assim: desmanchamos obras de macumba, feitiçaria, bruxaria de graça. Foi a nossa salvação. Até falei que tem gente que critica, vai ser sensacionalista. Não. O Abacuque, o profeta, no capítulo 2, versículo 2, olha o que o Abacuque vai falar para nós. Ele vai dizer assim, Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Correndo passa. Verdade. Aí lembra que eu falei daquela faixa que o homem colocou lá, um pastor nosso no interior de Minas, em Passo, desencapetamento total. E muita gente debochou, escarneceu, né? Mas vem cá, não chamou atenção? Chamou tanta atenção que essa teve visualização do mundo todo, foram milhões de visualizações. Aí alguém criticava: que vergonha. Vergonha é você que não fala nada, que não fala de Jesus. Aquilo chamou, aquela faixa chamou a atenção da dona Alda, que ela passou para minha mãe, e foi a nossa salvação, que minha mãe foi na igreja, mas estou falando 1977, aquilo chamou a atenção. Quer dizer, por quê? Porque a minha mãe estava sofrendo, porque tinha obra de feitiçaria. Então, se ela ouviu falar que lá desmanchava a obra de bruxaria, que lá desmanchava a obra de magia negra, ela procurou exatamente isso, para ser desfeita. Essa mulher aqui, ela procurou Jesus por quê? Porque ela tinha uma filha endemoniada. Então, o que ela tinha ouvido falar? Ela tinha ouvido falar, entenda bem, o que ela tinha ouvido falar? Entenda aquela senhora lá, por que ela só dá com a cabeça assim? Procure lá dar uma atenção para aquela senhora, por favor, tá bom? Por que uma pessoa fica assim? Pergunta: você está precisando de ajuda? Está precisando de ajuda, alguma coisa? Porque está assim, não fica assim com o pescoço não, irmã. Mas não fica assim com o pescoço desse jeito não, não fica assim com o pescoço desse jeito não. Só me deixa até preocupado, eu estou pregando aqui, ela está assim com o pescoço. Eu falei: não, faz isso não. Precisar de ajuda, vai que o pastor faz uma oração pela senhora, tá bom? Para ouvir a mensagem. É muito importante você ouvir a palavra, mas eu ouvi a palavra agora.
Ou então vai ali que o pastor faz a oração para a senhora agora, tá? Você está necessitada agora. Pronto-socorro, já viu isso, pronto-socorro? Às vezes chega lá, tem que passar na frente de todo mundo, porque a pessoa está desmaiada. Ué, a pessoa está passando mal, não pode, tem que passar. Eu mesmo já fui, entenda bem, deixa às vezes alguém passar, porque a pessoa está com mais, então às vezes ela não pode esperar a hora da oração. Então a senhora vai ali e a pessoa faz uma oração. Mas tem que ouvir a palavra, porque é a palavra que traz fé para o seu coração. Então, aquela mulher, entenda bem, ela precisava daquela ajuda. Ela ouviu falar que Jesus libertava de demônios. Por isso ela procurou. Veja um outro caso comigo, que vocês conhecem. Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa idêntica. Imagine o que nós vamos ouvir, o que nós ouvimos. Essa senhora, esse homem no caso, era cego. Quando falaram para ele, é Jesus de Nazaré, ele começou a clamar o quê? Jesus, filho de Davi. Opa, então ele já tinha ouvido falar do filho de Davi. Porque o que é filho de Davi? A genealogia humana, a ascendência humana de Jesus. Ele era da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá. Então, está dizendo para nós aqui uma coisa muito forte. Ele também já tinha ouvido falar que Jesus curava cegos. Eu contei que um amigo falou do filho dele. O filho dele está sentindo umas palpitações, jogava bola, né? Sentindo umas palpitações fortes. Aí tinha um vizinho deles que era cardiologista. E o vizinho disse assim, olha, mas eu vou indicar para vocês um arritmologista, porque era especialista nisso. Aí ele procurou esse arritmologista, ele viu que não tinha nada grave não, mas procurou aquele arritmologista. Porque nós temos que procurar a pessoa que é especialista. Quando a pessoa se torna especialista, hoje eu tenho que orar por mim hoje, né? Tem que orar por mim hoje, né? Então, quando eu ouvi falar, eu ouvi falar uma vez um professor, ele até pastor esse professor, e ele, professor, falou assim, pessoal, como é que se prepara uma monografia? Primeiro se escolhe o tema, aí ele assim, vamos fazer uma monografia, ele deu um exemplo sobre churrasco. Ah, mas isso é muito genérico, churrasco de carne. Ainda é muita coisa, tem carne de vaca, carne de boi, carne de porco, carne de vaca, tem outras carnes, e não, carne de vaca, mas ainda é muita coisa, a gente tem que escolher um tipo de carne. Vamos fazer um churrasco de picanha, ainda é muita coisa ainda. Tem que ser miolo de picanha argentino, um exemplo. Ele deu o exemplo, é assim que se faz então, você pega um tema e você tem que enxugar bem ele, é como então na medicina. O cidadão então é cardiologista, mas é muita coisa, ele é arritmologista, deu para entender? É a especialidade dele. E o Senhor Jesus, vamos para o Salmo 103, versículos 2 e 3, diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vamos lá. 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Irmão, se você tem pecado, vá a Jesus. Ele é especialista em perdoar o quê? Todos os pecados. Tem gente que perdoa, não perdoa todos. Marido diz, não, isso aí eu não perdoo da minha mulher. A mulher diz, isso aí eu não perdoo do meu marido. Não tem isso? Né? A sociedade tem crime que é chamado hediondo, quer dizer, abominável. Então, isso aí realmente causa uma revolta grande. Seja qual for o pecado, ele perdoa a todos. Davi entendeu, Davi foi um adúltero e um homicida. Um homicídio cruel, que colocou uma emboscada para um homem ser morto. Seria no nosso ordenamento jurídico hoje um crime hediondo. Quer dizer, que seria o quê? Um homicídio qualificado, com a emboscada lá. Mas o Davi, o que ele fez? Ele buscou a quem? Aquele que é especialista em perdoar pecados. Todos os pecados. O pecado dele foi muito grave, que talvez nós não perdoaríamos. Imagine o irmão do Urias. O Urias foi o homem que Davi colocou na frente de batalha para ser morto mesmo pelos inimigos. Talvez a família não. Você tem que encontrar, Davi ele procurou o Senhor e disse, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Eu conheço o meu pecado, eu sei, a maldade do meu pecado eu não encobri, quer dizer, eu não escondi que eu fui maldoso. Ele falou tudo, ele encontrou. Pode ser que a sociedade olha para mim, os amigos fazem isso com vocês, eu faço isso aqui. O que é isso? Torce o nariz. Alguém, quando você passa, faz assim, ó, vira a cara. Não tem isso? Família vira a cara, todo mundo. Talvez ninguém te aceite. Tinha muito isso antigamente, hoje o pessoal até pediu para tirar. Cidadão ia procurar emprego, o pessoal procurava atestado de bons antecedentes. E se tem lá, não, você já foi presidiário, não aceita aquilo tudo. O Senhor Deus é especialista, não só de perdoar, como levantar você. No Salmo 103 ainda, no versículo 4, ele diz assim, 4, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Deus não só perdoa, faz você reinar novamente. Olha o amor de Deus. Pessoa que tem pecado tem que ser levada, como uma pessoa com pecado, nós temos que levá-la a Cristo. Nós não temos que condená-la, não temos que julgá-la. Tem o julgamento dos homens. Aquele homem na cruz do Calvário, ele foi condenado à morte. E o que ele fez era passivo de morte. Ele mesmo falou para o outro colega do lado, olha, porque o outro debochava de Jesus. Se tu é o Filho de Deus, desce daí, salva-te a nós também. E ele disse, olha rapaz, nós estamos aqui pelos nossos feitos. O que ele fez era digno de morte. O que ele fez. E ele foi morto, foi. Mas ele foi salvo, porque ele reconheceu que existia uma eternidade, ele sabia que ia morrer. Senhor, então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo, mas por quê? Porque ele é especialista em perdoar pecados, ele é especialista de fazer o homem um novo homem. Nós temos que empregar isso para a humanidade, e não condená-las, entende? Levar a pessoa, amigo, você errou, errou contra você errou muito contra mim. Você errou muito com a minha família. Da minha parte, eu libero perdão para você. Mas que você se arrependa, entenda? E procure a misericórdia de Deus. Procure o arrependimento mesmo. Você tem que fazer isso. Ele perdoa tudo. Mas aí diz, voltando ao versículo 3, que diz, perdoa e sara todas as tuas enfermidades. Então, lá o cardiologista é especialista em arritmia. O Senhor Jesus é especialista em todas as doenças. Ele cura todas as enfermidades. Era uma pessoa perturbada, a filha da senhora, endemoniada, era outra com hemorragia, lembra da mulher com hemorragia, que também ouviu falar de Jesus, e veio por detrás e trocou nas suas vestimentas, e quando ela sentiu, ela foi curada. E essa aqui, ela então ouviu falar que Jesus expulsava os demônios, que libertava as pessoas endemoniadas. Então eu vou levar o meu caso. Não conseguiu levar a filha, talvez estava tão possessa que não conseguiria. Às vezes é verdade, você está aqui e não conseguiu trazer a sua família, mas trouxe no coração, trouxe seu filho no coração, apresenta ele para Deus. Ela apresentou, Senhor, tem misericórdia de mim que eu estou sofrendo, porque a minha filha é endemoniada, a minha filha é perturbada, a minha filha é aflita. Aí voltando para o Mateus, e diz assim, mas ele não lhe respondeu palavra. Puxa, tem hora que parece que ele é mau. Não é, Deus sabe tudo, Deus conhece o nosso coração. Às vezes não responde logo. Veja o Bartimeu, esse que eu falei, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor respondeu? Não. Bartimeu, você está gritando à toa aí, você não está vendo que ele não está te ouvindo? Ele não vai te ouvir, para com isso, tem muita gente aqui, para de incomodar. E ele gritou mais ainda. Aí Jesus parou. A Bíblia fala que um homem chamado Zacarias, a mulher dele era estéril, Isabel. Ele orou e disse, Deus me deu um filho. Deus não respondeu. Sabe o que ele fez? Continuou tocando a vida, continuou servindo a Deus. Ele entendeu que a comunhão com Deus era melhor do que tudo. A comunhão com Deus era melhor do que qualquer coisa. Então ele foi simplesmente, olha, isso é muito bonito, entende? Continuou servindo, aí ele estava lá servindo a Deus, aí ele envelheceu, todo mundo envelhece, né? Ele ficou velhinho, mas não pega carona não, hein? E a mulher dele também envelheceu. Aí o anjo apareceu para ele, Zacarias, não tema, porque Isabel, tua mulher, te dará um filho e lhe porás o nome de João. Ele, como saberei isso? Eu fiquei velho, minha mulher também. Para Deus não é impossível. Irmãozinho, Deus sabe todas as coisas. Não respondeu, Deus está agindo. Agindo eu, quem eu entreguei. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Não houve resposta, continue tocando a vida. Vai tocando a vida. Pastor, já eu orei para não fazer o tratamento. Estou fazendo, continue então fazendo o tratamento.
Não perca a paz, não perca. Continue na presença dele. Ela então não teve resposta para ela. E os teus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. Opa! Ela reconheceu que ali estava um ser divino. Porque se adora quem só? Só Deus. Então reconheceu que os judeus não reconheciam, que ali estava o próprio Deus. Eles reconheciam Jesus como um homem, um bom homem. Tanto que o homem disse: bom mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? Porque me chamaste bom é Deus. Ele não reconheceu que ali estava o próprio Deus. Já pensou nisso? Bom mestre, mestre é um homem. Bom mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Por que você me chamou bom? Bom é Deus. Bom é Deus. Ele mostrou isso, bom é Deus. Ele não reconheceu que ali estava o próprio Deus. Porque ele depois disse: você conhece os mandamentos? Sei, senhor. Não matarás, não adulterarás, honrarás teu pai. Tenho tudo isso, eu faço desde a minha moça. Falta-te uma coisa: vende que tu tens, dá aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro no céu. Ele ficou contrariado com aquela palavra e saiu dali triste. Ele não reconheceu que ali estava o próprio Deus. Porque se ele reconhecesse, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, acima de tudo, tem que amar a Deus. E ele simplesmente não entendeu, e perdeu tudo, perdeu a salvação, foi embora com o dinheiro dele, mas foi embora triste. Não sei se lá na frente ele perdeu, não sei se até multiplicou, mas a salvação só se ele se arrependeu. Mas voltando aqui, então, essa mulher, entenda bem, ela também não teve resposta, e aí os seus discípulos tentaram, o discípulo de Jesus, ela chegou e adorou. Eles devem ter ficado constrangidos, vendo ela adorar, e ela gritou para ele, falou mais uma vez para ele, mais uma vez ela diz para ele, o que ela fala assim para ele? Diz assim: tem misericórdia, minha filha está me lembrando ela. Ela chegou, adorou e descendo: socorre-me, Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu pergunto para você, essa palavra foi dura, pessoal? Sim, não foi uma palavra dura? O que ela quer dizer? Filha do cachorro. Ele não falou cachorrinho? Quem é o cachorrinho? É o filho do cachorro, né? Se eu chamar minha mãe de cachorro, meu pai de cachorro. Não, falam os historiadores, eu não vou entrar na polêmica agora, não vou entrar nessa, mas a maioria crê dessa maneira. Entenda bem que naquela época Israel era o único país que tinha fé monoteísta, só um Deus. Eles tinham vários deuses, então eles eram tratados assim pelo pessoal de Israel. Mas não vou entrar no mérito agora não, só vamos ficar que a palavra foi dura, não foi dura? Mas quem falou aquela palavra? Foi o Senhor. O Senhor que ela reconheceu, entenda bem, como Deus, e o adorou como um ser divino. Lembra do que fala ali a Bíblia Sagrada? Primeiro vamos ver no Deuteronômio 8,13. Deixa eu ver assim. Deuteronômio. Peraí que eu mudei aqui o versículo aqui, mas eu já te falo já na minha cola aqui. Aqui pode ter cola. Aqui pode ter cola. É 8,3, não é 8,13 não. É que o rapaz, 8,3. Ele é assim: e a humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te atender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Jesus repetiu isso naquela tentação do deserto, Mateus 4,4, lembra? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. E aquela palavra saiu da boca de quem? Do Pedro? Do Mateus? Do João? Não, de Jesus. Ela não adorou Jesus, ela não reconheceu que Jesus era divino, ela não reconheceu que Jesus era Deus, então ela reconheceu o que ali? Que aquela palavra era de Deus, e ela tinha que aceitar aquela palavra. Nós, às vezes, não aceitamos. Nós não queremos toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Todo mundo diz? Amém. Prosperidade é dom de Deus, aleluia, glória a Deus, né? Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Oh, glória a Deus. Amai os vossos inimigos. Nem todo mundo diz amém. Não é que eu possa amar aquela pessoa que me fez mal, amar porque Ele mandou. Se Ele mandou, Ele é Deus, eu vou viver a palavra, mesmo que eu não queira amar a pessoa, mas Ele está mandando, eu vou obedecê-lo com alegria, servir ao Senhor com alegria.
Amai os vossos inimigos. Ele está mandando eu amar, então eu vou amar. Amar, nós aprendemos que não é melação social. Amar é querer bem. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha me feito mal, mas eu vou querer o bem, porque o Senhor mandou. Porque o homem, eu sou homem, você é um homem, no sentido genérico, homem ou mulher, viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não queremos. Eu falo para o pessoal que a caixinha de promessa, até colocaram uma aqui, que eu já dei de manhã, isso aqui é uma caixinha de promessa. Você encontra aqui da frente tem livraria evangélica, aqui é o show do povo, mas qualquer livraria evangélica tem, e aqui tem o show do povo de Deus. Aí a pessoa diz assim: Deus, fala comigo, Senhor, me dá uma palavra. Ela pega um versículo, não é o que está aqui não, um exemplo, né? Ela pega o versículo e assim: arrependa-te, pecador. Ô Deus, fala de novo. Ela quer ouvir a Deus? Não, o que ela quer? Ela quer o que o Paulo falou, 2 aos Coríntios 4, 2 Timóteo 4,3, 2 Timóteo 4,3, diz: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias, quer dizer, eles vão, comichão é coceirinha, né? Aquela coceirinha boa no ouvido, né? Tem gente que põe grampo, não faz isso não tem gente que faz. Já ficou grampo no ouvido alguma vez? Quem não tinha esse pecado que atire a primeira pedra, né? Hoje tem cotonete, mas na nossa época não era bem cotonete não, a gente pegava o que tinha, tanta coisa que, né, como é que é o nome daquilo? A ponta da caneta, né, o nome da caneta pega, uma opção de coisas, inúmeras coisas, mas o que eu estou falando, eles vão procurar aquilo que agrada, verdade. Se a pessoa for tomar uma pinga, ela vai encontrar alguém que diz assim: não pode se embriagar, mas pode beber sim. Aí você, se a pessoa quer ter um outro casamento, ela diz: o que vale é o amor. Se o amor acabou, Deus não está presente. Vai encontrar doido para tudo, irmão. Você vai encontrar doido para tudo. Vai encontrar doido que, como, às vezes, que quer criticar o evangelho, diz: não, que o dízimo é dado para a construção do templo. Ô maluco, vai ler a Bíblia. Porque Abraão dava dízimo, estava construindo o templo no dia de Abraão. Jacó deu dízimo, estava construindo o templo no dia do Abraão. Jesus mandou não omitir o dízimo, estava construindo o templo no dia de Jesus. Não, então para com esse negócio, quer dizer, mas a pessoa quer, eu sabia, aí pessoal, porque ela não quer, entenda bem, ela entregava, eu tenho que dar, né? Eu não quero ir para o inferno, eu vou dar o meu dízimo. Aí ela não dá mais, por quê? Porque ela encontrou um doutor, um pregador, segundo a sua própria concupiscência. Então eu não vou dar dízimo. Aí dizia: mas que é da lei. Mas peraí, Abraão dava e Abraão não era da lei. Quer dizer, as desculpas vão caindo por terra. Novo Testamento, carta aos Hebreus, Jesus já estava no céu, já tinha ido, era o Espírito Santo que nos dirigia. Aqui se dá o dízimo aos homens. Mas a pessoa não quer, ela quer encontrar um pregador segundo a sua própria concupiscência. Falei do dízimo, mas pode ser como eu falei de adultério. Entenda bem, tem maluco para tudo, irmão. Maluco que chega a dizer o seguinte: não, o que você faz de errado não tem consequência no mundo espiritual, porque você é de Cristo, não há condenação para você. Pode ter consequência aqui. Eu falei: rapaz, a Bíblia diz: não erreis, os adúlteros, os mentirosos, e é quando Paulo escreve carta aos Coríntios, ele escreve aos perdidos? Aos salvos, a igreja de Cristo que ele está clamando. Ele diz: igreja, não erre, quem herdar não vai herdar o reino dos céus. E a pessoa vê, não quer, e acaba seguindo os malucos, entenda bem, e perde a bênção de Deus. Ela então ficou ali, entenda bem, recebendo aquela palavra dura, ela poderia dizer: não, isso aí é demais, agora não. Mas mulher, ele pode salvar sua filha, não, mas foi muito duro o que ele falou, e às vezes não aceitamos. A palavra de Deus às vezes é assim, mas a Bíblia diz, Provérbios 35, toda a palavra de Deus é o quê? É pura. É palavra de Deus, irmão, é pura. Aquela palavra, você já cansou de ler comigo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aquela palavra estava iluminando aquela mulher. Foi uma palavra dura, mas aquela palavra dura é pura. A palavra de Deus tem o poder de Deus, tem a própria vida de Deus nela. A palavra de Deus é Deus conosco. E às vezes a pessoa rejeita. Ela poderia dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem muito poder, mas essa palavra demais, às vezes não aceitamos. Aceite toda a palavra que sai da boca de Deus. Fira-me o justo, será um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. Mas tem mais, igreja, ainda. Aí vem a parte final, diz assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Opa, já falamos aqui, a fé vem por ouvir, e ouvir pela... Nem todo mundo a fé é grande. Por quê? Porque não aceita tudo.
Eu falei, se eu falo assim, ó, eu faço um bolo de cenoura com chocolate, é bom? Depende. Para mim o chocolate tem que ser amargo hoje. Até o amargo eu já estou deixando de lado também. Você vai, depois de um certo tempo você vai ficando com umas manias, né? Não é meio mania, né? Mais necessidade, né? Aí você vai, mas ela fala assim, ó, leite condensado, um exemplo, não sei o quê, papapá, e você, não, isso aqui eu não quero. Vai ficar igual? Não, quer dizer, o bolo não vai ser como o outro, não vai crescer como o outro. Irmão, para você crescer tem que pegar toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aquilo ali é aumentar a sua fé. Aquilo ali é fazer você ter uma fé maior. Mas você não consegue ter uma fé maior porque você, entende, é seletivo. Ou seja, você escolhe o que você quer de Deus. Não, Deus é bom, a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é pura. Paulo fala aos Romanos que a palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor Leandro, lembrar para nós hoje, que eu citei que eu tenho no esboço, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra até a alma e o espírito da pessoa, ela vê tudo da pessoa. Não despreze, mesmo aquela palavra, lembra que eu sempre gosto de brincar aqui com você, dizendo, aquele remédio é, esse arde, mas curei, depois descobri não curava nada, né? Um remedinho que tem, mas não vou falar nome não, de maneira alguma, deixa eu tirar aqui o colega do Abner aqui. Então, é coisa séria, pessoal, nós precisamos de colocar a palavra de Deus nos corações. Ela aceitou, quando ela aceitou, Jesus falou aqui, grande é a tua fé, mas veja o que o Marcos registra no capítulo 7, versículo 29, olha o que diz, é a mesma palavra, então disse ele, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua, porque ela recebeu, então o nosso sim, o nosso não, pode trazer a bênção ou nos afastar da bênção. Ela aceitou a palavra, era dura, mas era de Deus. Não é a palavra do Jaime, não, que por grosseria, estupidez, pode falar alguma coisa para você. Não, não é isso. É a palavra de Deus. Deus pode até permitir. O pessoal uma vez explicou, o cristão é como a goiaba. A cristão goiaba é. Você já viu a goiaba? É bonita, às vezes. Mas já teve esse dissabor de quando você abrir a goiaba, ela tem bicho. Aí disse, é o bicho da goiaba. Não, o bicho entrou na goiaba. O demônio entra no homem, irmão. Você vai deixando entrar. Aí você vai guardando uma mágoa, vai guardando um ressentimento, vai guardando uma heresia. Aí, a hora que parte vocês, aí você mostra o que tem. Não faça isso. Quer dizer, aceite toda para fira-me o justo, era um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. E diz para grande, voltando para o Mateus, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. Opa! O Salmo 37, 4 diz o que, pessoal? Vamos lá? Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor e concederá o que deseja o teu. É isso, igreja, que nós precisamos de ver você tendo, mas tem que se agradar do Senhor. Foi Ele quem falou. Ele mandou eu amar o meu inimigo, então eu vou amar. Ele mandou perdoar, eu vou perdoar. Ele mandou esquecer, eu vou esquecer. Ele mandou fazer, eu vou fazer. Ele mandou eu não fazer, eu não vou fazer, porque Ele é Senhor, nós somos servos. Aí nós vamos ter a nossa fé aumentando. Que palavra dura, mulher, não é justo tirar o pão do filho e lançá-lo aos cachorrinhos. Você está me chamando de cachorrinho? Está chamando minha mãe de cachorra, meu pai de cachorro? Não, ela aceitou, é Ele quem falou. Tá bom, Senhor, se é isso eu aceito, não tem para ser, eu sou um cachorrinho, não, se o Senhor está dizendo que eu sou, eu vou comer das migalhas, e isso trouxe a bênção para ela. Isso trouxe um milagre na vida dela, é isso que vai trazer milagre na sua vida. Ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus faz a diferença. Amém?